Fala mundanos e mundanas no meu coração. Vamos começar a aula 4 do nosso tópico de aula de resumos de Direito Penal para a primeira fase da OAB. Se você não assistiu os nossos outros vídeos, depois de você assistir esse vídeo, tem mais 3 aulas de resumo de Direito Penal para você assistir, que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua aprovação. Além disso, a gente também tem aula de resumo de processo penal. Então, se você não assistiu ainda, depois dessa aula, assiste as nossas aulas de processo penal, que eu tenho certeza que tudo isso vai te ajudar a conseguir a sua tão sonhada aprovação. E a aula de hoje é sobre um tema muito importante. Então, se você está aqui procurando um resumo eficiente que vai te ajudar a encontrar uma questão da prova do OAB, eu tenho certeza que hoje a gente está falando de uma questão certeira que vai cair, que é a lei penal no tempo e no espaço, tá? Hoje a aula é um pouquinho mais curta do que ela costuma ser e no final, como sempre, a gente vai ter as nossas questões para tudo que a gente estudar, a gente aplicar lá no final, beleza? Então, vamos começar. Lei penal no tempo. O que é a lei penal no tempo? Segundo o artigo 2º do Código Penal, ele diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, a partir do artigo 2º do Código Penal, a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira é o princípio da legalidade. Pelo princípio da legalidade, o que ele diz? Que não há infração ou sanção penal sem lei anterior ou lei prévia. Então, para que você cometa um crime, para que você seja punido por esse crime, é necessário que exista uma lei anterior definindo esse crime. Exemplo: se você vai lá e mata alguém, vamos supor que em 2020 matar alguém não é crime. A partir de 2021 passa a ser crime. Você vai ser condenado por ter matado alguém em 2021, em 2020? Não, porque em 2020 ainda não era crime matar alguém. Agora, se você matar alguém em 2021 já existia a lei que matar alguém é crime, aí sim você vai ser punido. Quando que isso acontece? São 2 casos que tiveram repercussão, por exemplo, que eu posso te explicar isso. No caso da Daniele Pérez, por exemplo, que teve a lei de crime hediondos, de aumentar a pena de homicídio qualificado, tudo isso aconteceu por causa da morte dela. Contudo, quem matou a Daniele Pérez, ele não será julgado pela lei de crimes hediondos. Por que ele não será julgado pela lei de crimes hediondos? Porque essa lei não existia na época em que ele matou Daniele Pérez. Entendeu? A mesma coisa vai acontecer na lei Henri Borel. Existe a lei Henri Borel, mas a mulher que matou o Henri Borel, ela não será julgada por essa lei. Por quê? Porque quando ela matou, não existia essa lei ainda. Tranquilo? 2. Princípio da irretroatividade da lei penal. O princípio da irretroatividade da lei penal vai falar o quê? A lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então, vamos lá. A gente, então, como eu expliquei para vocês, se eu tenho uma lei que diz que a pena do crime de roubo é de 2 a 5 anos. E aí vem uma lei nova
e diz que agora o crime de roubo vai ser julgado por uma pena de 6 a 10 anos. Se eu cometi o crime no momento que a lei de 2 a 5 anos estava vigente, mesmo que eu seja julgado quando a pena de 6 a 10 anos esteja vigente, eu vou ser condenado pela lei vigente no momento em que eu cometi o crime. Contudo, e se fosse ao contrário? Bom, se fosse ao contrário, se a pena de 6 a 10 anos fosse a pena que existia no momento em que eu cometi o crime, mas no momento em que eu fui julgado, a minha pena seria de 2 a 5, porque a lei nova diminuiu a pena do roubo, aí sim, essa lei poderia retroagir. E no momento em que eu fosse julgado, ao invés de ser julgado por 6 a 10 anos, eu poderia ser julgado por 2 a 5 anos. Por quê? Porque a lei nova ela é mais benéfica para o réu. Então, o único momento em que ela pode ser, que a lei penal pode retroagir é quando a lei nova for mais benéfica. E por que isso? Porque quando a pessoa comete um crime, ela tem que saber dos riscos que ela tem quando ela comete esse crime. Então, ela cometeu o crime sabendo que a pena dela ia ser de 2 a 5 anos. Então, eu não posso, depois que ela cometeu esse crime, dizer que ela vai ser punida mais gravemente do que quando ela cometeu o crime. Ela analisou os riscos dela e para ela valia a pena ela cometer aquele crime por aquela pena. Então, depois eu não posso dizer, olha, não, você vai ser punido por uma pena maior. Beleza? Falando nisso, a gente tem o abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? É quando deixa de ser crime alguma conduta. Quando alguma conduta deixa de ser crime, o que acontece? Acontece o seguinte: vamos supor que eu cometi um crime em 2021. Então, em 2021, eu cometi um crime. Em 2022, deixa de ser crime. Então, em 2021, eu matei alguém. Matar em 2021 é crime, mas em 2022, matar deixa de ser crime. Eu fui condenado antes de 2022 por uma pena de 7 anos. Como matar deixou de ser crime, mesmo que eu já tenha sido condenado, eu posso entrar com um pedido para que eu seja isento dessa pena, para que eu não tenha mais que cumprir a pena. Por quê? Porque deixou de ser crime aquilo que eu cometi. Ou seja, a sociedade entende hoje que aquilo que eu fiz não é reprovável. Então, por esse motivo, não tem por que eu continuar preso, ser mantido em cárcere privado, se a sociedade entende que aquilo ali não é mais crime para ser punível, não é mais reprovável. Então, por esse motivo, ele será solto e parará de cumprir a sua pena. Isso pode acontecer tanto se ele já tiver começado a cumprir a sua pena, tanto se ele ainda não tiver sido julgado, tanto quanto transitada em julgado já a sentença e já cumprido toda a sua pena. Tranquilo? Vai ser extinta a punibilidade do agente, mas ele ainda pode responder civilmente, tá? Então ainda pode responder por danos morais ou por reparação do dano, mas será extinta a punibilidade dele quando acontecer o abolitio criminis. Tranquilo? Beleza. Atenção, se a lei abolindo o crime eu já tiver na execução do crime, quem vai extinguir a minha punibilidade será o juiz da execução. Agora, se eu ainda tiver até a fase da sentença, ainda não tiver o cumprimento da sentença, aí a gente está falando do juiz da vara comum, beleza? Não será o juiz da execução.
pode cair uma pergunta perguntando para você quem é que vai ser responsável por extinguir a punibilidade. Então você tem que ver se já teve sentença, que aí será o juiz da execução. Se ainda não teve sentença, será o juiz da vara comum. Tranquilo? Se estiver cumprindo pena. Atenção, a súmula 711 vai trazer uma exceção para vocês, que é em crime continuado e crime permanente. No caso de crime continuado e crime permanente, a súmula 711 do STF diz o seguinte: se a lei, mesmo mais grave, entrar enquanto o crime está ocorrendo, será aplicada a pena mais grave, porque o crime ainda está em curso. Ou seja, se a pessoa está cometendo o crime e é um crime continuado. Nesse caso, como ele está cometendo um crime continuado, se no meio desse crime ocorre uma mudança da lei, então, no meio desse crime, um sequestro, por exemplo, no meio do sequestro, a pena passa a ser de 10 a 20 anos, e antes a pena era de 5 a 6. Se no meio do caminho ele resolve continuar com o crime, mesmo sabendo que mudou a pena, ele vai ser responsabilizado pela pena maior. Por quê? Porque ele assumiu os riscos. Nesse caso, ainda estava em curso, ele não parou de cometer o crime quando houve a mudança da vigência da lei, então ele vai ser responsabilizado pela lei mais nova, mesmo se ela for mais gravosa. Tranquilo? Outras exceções que eu tenho para trazer para vocês sobre a irretroatividade da lei e sobre a lei mais benéfica e sobre abolition crimes. Bom, as outras exceções que eu tenho para trazer para você é a lei temporária. A lei temporária e a lei excepcional. A lei temporária e a lei excepcional. Beleza. A lei temporária, ela tem um início e um fim previsto expressamente na lei. Então, quando que vai acontecer a lei temporária? Por exemplo, numa Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo, vai ter uma lei temporária regulando algumas coisas enquanto a Copa do Mundo estiver acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil. Então, enquanto a Copa estiver acontecendo aqui no Brasil, vão ter algumas regras específicas que terão que ser cumpridas através dessa lei temporária. E na lei excepcional? A lei excepcional, ela vai acontecer enquanto durar a situação excepcional. Então, é durante um período, mas não é estipulado o seu início e o seu fim. O seu fim vai acontecer quando essa situação excepcional finalizar. E quando que isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer, por exemplo, como aconteceu na pandemia. Por exemplo, a gente sabe que é uma situação excepcional, a pandemia não vai durar para sempre, mas enquanto ela durar, a lei que vai trazer regras especiais sobre a pandemia, por exemplo, deixar de usar máscara, você vai receber uma multa. Então, nesse caso, enquanto tiver a pandemia, vai estar valendo essa lei. Quando a pandemia acabar, também finaliza a vigência dessa lei. Então, preste muita atenção no que eu estou falando aqui para vocês. Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, elas são autorrevogáveis. O que isso quer dizer? Não precisa de uma lei para revogá-las. Elas mesmas, elas se revogam automaticamente. Como? Quando der o fim do período ou quando finalizar a situação excepcional, tá? Não é necessário uma lei para revogar essas leis. Tranquilo? Beleza. Como a lei temporária e a lei excepcional, elas são formuladas por um tempo específico, elas têm a ultratividade. O que é a ultratividade? A ultratividade quer dizer que, mesmo após a revogação da lei temporária e da lei excepcional, aquela pessoa poderá ser julgada pela lei temporária e pela lei excepcional. Por quê? Se eu cometi um crime
enquanto a lei ainda estava vigente, então eu fiquei, não usei máscara. Então, não usei máscara. Beleza, não usei a máscara. Não usei a máscara enquanto a lei estava vigente. Acabou a pandemia, foi revogada a lei. Eu fui julgada, então foi revogada a lei em 2021. Em 2022 eu vou ser julgado. Uai, mas se eu vou ser julgado em 2022, você me disse o quê? Que após a revogação da lei, aquilo deixou de ser crime, eu não vou ser julgado, eu posso pedir para ser extinta a minha punibilidade. Nesse caso, não, porque nesse caso, como já tinha tempo para iniciar e para finalizar, se você cometeu o crime durante essa situação excepcional, ainda assim você será julgado, mesmo que depois da revogação dessa lei. Agora, se eu deixei de usar máscara depois de 2021, aí não, tá? Ela só vai ter efeito enquanto ela estiver vigente. Mas, depois da sua vigência, se você ainda não foi julgado por um crime que você cometeu enquanto ela estava vigente, aí sim você vai ser julgado, beleza? Tranquilo. Então, aqui a gente pode afirmar o quê? Que não vale a lei mais benéfica, nem o abolitio crimes. Aqui ele vai responder pelo crime, tá? Então, aqui a gente falou sobre o tempo do crime. Vamos lá. A gente está falando aqui do tempo do crime. Como que a gente sabe, então, quando que o crime aconteceu? Eu estou falando aqui para vocês. O crime aconteceu em 2020, o crime aconteceu em 2021. E como que a lei estipula em que momento que a gente vai considerar que o crime ocorreu? Segundo o artigo 4º do Código Penal, ele diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, vai ser considerado o tempo do crime no momento em que acontecer a ação ou a omissão. Então, no momento em que ele fizer a prática delituosa, ainda que depois seja o resultado. Então, aqui ele utiliza a teoria da atividade. Então, sempre que a gente estiver falando de tempo do crime, a gente vai considerar que o crime aconteceu no momento da ação, ainda que outro seja o resultado. Então, aqui é a teoria da atividade. Beleza? Tá, e agora se a gente estiver falando de lei penal no espaço e não mais lei penal no tempo, em que lugar que aconteceu o crime? Aí o artigo 6º já traz outra teoria pra gente. O artigo 6º diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, o que ele alega? Pode ser considerado para o lugar do crime, pode ser considerado o momento da ação ou o momento do resultado. Aqui a gente está falando da teoria da ubiquidade. Na teoria da ubiquidade, a gente tem a teoria mista. O que é essa ubiquidade? Teoria mista. Você pode considerar tanto o momento da ação ou omissão, quanto o momento do resultado para considerar o lugar do crime. Beleza? É só a gente lembrar o seguinte: lugar. Lugar tem ubiquidade. Então, a teoria da ubiquidade vai ser para a gente identificar o lugar. Beleza? Territorialidade. Então, vamos lá. Onde se aplica a lei penal brasileira? No território brasileiro, né? Isso é bem claro para todo mundo. Porém, existem algumas situações em que há extensão do território brasileiro, e nesses lugares também ocorrerá a punição dos crimes através da lei penal brasileira. E quais lugares são esses?
Vamos lá, o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal traz o seguinte: para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Então, embarcação e aeronave brasileira de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, se for embarcação pública ou a serviço do governo, independente de onde eles se encontrem, eles vão ser julgados pela lei penal brasileira. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, se tiver em um lugar que não é de ninguém, a propriedade, a embarcação privada, ela também vai ser julgada pela lei penal brasileira, beleza? E o artigo 5º, parágrafo 2º, é também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se em pouso no território nacional ou em voo do espaço aéreo correspondente a estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, vamos lá. Se a embarcação for pública, ou a serviço do governo brasileiro, independente de onde ele esteja, vai ser a lei penal brasileira. Agora, se for privado, agente ou estrangeiro, se for privado, vai ser em alto mar. Então, privado brasileiro vai ser em alto mar ou quando estiver em território brasileiro. E o estrangeiro, quando estiver em território brasileiro. Então, sempre que for privado, será apenas em território brasileiro. E quando for privado, uma embarcação do Brasil, vai ser também no território brasileiro, mas também em alto mar. Então, a gente só lembrar que se é público, se está a serviço do governo, ele vai ser julgado pela lei brasileira, independente de onde ele esteja. Então, a mesma coisa vale para os estrangeiros. Se for uma embarcação estrangeira de propriedade pública, ela vai ser julgada pela lei de lá. Então, uma embarcação pública da França, se acontece um crime dentro dessa embarcação pública da França, que está aqui no porto brasileiro, vai ser julgado pela França. Mas, se for uma embarcação privada estrangeira no nosso porto, aí sim será julgado pela lei do Brasil. Tranquilo? Não tem dificuldade. É só a gente lembrar que pública a serviço do governo brasileiro, independente de onde ele esteja, vai ser julgado pela lei penal brasileira. Tranquilo? Beleza. Então, vou ler aqui para vocês duas questõezinhas para a gente finalizar, para eu mostrar como que isso tudo é aplicado com vocês dentro da prova da primeira fase do OAB, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui a questãozinha. Vamos ver. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, foi editada uma lei que passou a prever que, entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito, artigo 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal, passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. Em 20 de dezembro de 2015, João destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de janeiro de 2016, como incurso nas sanções da pena do artigo 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal. Considerando a hipótese narrada no momento do julgamento, em março de 2016, deverá ser
considerada em caso de condenação à pena de. Opa, a gente está falando aqui de uma lei temporária. Se a gente está falando de uma lei temporária, a gente sabe que se ele cometeu esse crime durante a lei temporária, mesmo que ele vá ser julgado depois que a lei temporária já acabou a sua vigência, ele vai continuar sendo julgado pela pena descrita lá enquanto havia a vigência da lei temporária. Então, vamos ver. 6 meses e 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu? Não, porque é o que eu expliquei para vocês. No caso da lei temporária, não vai incidir a retroatividade da lei mais benéfica para o réu. De 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa? Sim, é o que eu expliquei para vocês. A lei temporária, ela tem ultratividade, mesmo que seja uma lei mais gravosa, mesmo que seja uma consequência mais gravosa para o réu. De 6 a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus regit actum, tempo reage ao ato. Não, já expliquei por quê. 2 a 5 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa? Não, aqui a gente está falando de lei temporária. A lei excepcional é quando é por um período, mas não é estipulado o início e o final na lei. É estipulado o início e a gente sabe que vai durar enquanto aquele período excepcional também durar. Tranquilo? Vamos lá. Lei penal no tempo. John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro. Então, o John é um cidadão inglês e ele está numa embarcação particular inglesa. Não é uma embarcação pública, uma embarcação particular. Dentro do aludido barco que se encontrava atracado no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Nesse contexto, é correto afirmar que, é uma embarcação estrangeira dentro do território brasileiro. Embarcação estrangeira dentro do território brasileiro vai ser julgado pela lei penal brasileira. Vamos ver as opções que eles trazem aqui pra gente. Não é aplicável, uma vez que a embarcação é americana, devendo José ser processado de acordo com a lei estadunidense. Não, se fosse uma embarcação pública, sim, mas a privada não. É aplicável, uma vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava atracada em território nacional. Perfeito, como eu expliquei para vocês. Resposta B está certa. C. É aplicável, uma vez que o crime, apesar de haver sido cometido em território estrangeiro, foi aplicado por brasileiro. Não, não é por isso que a gente vai aplicar a lei penal brasileira. A gente vai aplicar porque ele está atracado em território brasileiro. Não é aplicável, uma vez que, de acordo com a Convenção de Viena, é competência do Tribunal Penal Internacional processar e julgar os crimes praticados de embarcação estrangeira atracada em território de país diverso. Aqui não está falando embarcação estrangeira privada. Então, não é essa a resposta correta, tá? O motivo pelo qual a gente vai punir será porque território privado, embarcação privada estrangeira no território brasileiro vai ser julgado pela lei brasileira. Tranquilo? Então é isso, gente. Foi isso que eu expliquei para vocês sobre tanto lei penal no tempo quanto lei penal no espaço. É uma matéria muito importante, quase sempre cai na prova do OAB. Eu estou trazendo para vocês temas que caem com frequência na prova do OAB. Então não deixe de assistir essa e as outras aulas e as próximas que virão. Se você está aqui, se você assistiu até a aula 4, falta só uma, não desiste agora, porque a gente está acabando. E eu tenho certeza que você vai ficar mais próximo da sua aprovação. E como sempre, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal para ter acesso a todos os nossos vídeos, para avisar para vocês quando chegar os nossos vídeos. A gente está sempre atualizando o nosso canal com vídeo novo, com vídeo importante para os seus estudos, que vai ajudar você, tá? Porque é o que eu já falei, se você resolveu estar aqui,
podia estar fazendo qualquer coisa, e você está aqui assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você está mais próximo da aprovação do que qualquer outra pessoa. Você é dedicado e você merece essa aprovação. Tranquilo? Se você não segue ainda a gente nas nossas redes sociais, siga. Eu vou deixar aqui os links, tem alguns materiais gratuitos que a gente disponibiliza. Vou deixar o link aqui para vocês baixarem. Tem mapa mental, tem mini resumo, tem e-book, muita coisa gratuita que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Beleza? Então é isso. Até a próxima.